Olá, se você é um empresário ou um trabalhador autônomo, você precisa entender a Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela impacta diretamente o seu negócio. Vem comigo que eu vou te explicar tudo sobre o assunto, mas antes, roda a vinheta. Olá, meu nome é Fernando Vargas, eu sou advogado de negócios, ou seja, eu ajudo empresas tradicionais ou inovadoras com seus negócios. Eu decidi gravar uma série de vídeos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados voltado para os negócios. Por quê? Eu percebi que tem muitas pessoas ainda com dúvidas em relação à lei, então eu vou gravar essa série de vídeos. Esse vídeo que você está vendo agora é introdutório, então se você estiver assistindo do segundo vídeo para frente, volte para o primeiro para fazer sentido, para você entender como funciona essa lei voltada ao seu negócio. Eu vou trazer casos práticos aqui para explicar a lei como um todo. Vamos começar essa série de vídeos, mas antes vou pedir para compartilhar, se inscrever no canal e curtir o vídeo. Então vamos lá. Então vamos continuar o aprendizado sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, como ela tem que ser aplicada ao seu negócio. Eu vou para o cantinho da tela. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios. Quero deixar bem claro que esses vídeos são para quem tem negócios, não é vídeo para advogado, então eu não vou entrar aqui no mérito da diferença de princípio para regra, como a norma, o gênero, o princípio e a regra como espécie, enfim, não é o intuito desse vídeo. Aqui é para ajudar quem tem um negócio a entender essa lei. Então, vamos entender os princípios como diretrizes a serem seguidas. Esses princípios aqui estão todos na lei. Eu vou falar um pouquinho de cada um de forma individualizada. Vou voltar aqui para a tela cheia para a gente conversar um pouquinho. Vou buscar trazer casos mais práticos utilizando esses princípios para vocês conseguirem adequar o seu negócio na hora que você vender o seu produto, o seu serviço, né, à Lei Geral de Proteção de Dados, observando os princípios. Vamos falar primeiro dos três primeiros princípios que estão na lei, que é a finalidade, a adequação e a necessidade. Depois a gente vai avançando. Bom, primeiro você tem que entender que a finalidade é quando você vai pegar o dado pessoal do seu cliente, você tem que pegar esse dado para tratar ele com um propósito legítimo, específico e explícito. Ou seja, você vai ter que indicar para o seu cliente por que você está tratando o dado dele para determinada finalidade. Então, aí que está a finalidade. A adequação significa que tem que ter uma compatibilidade entre a finalidade que você está tratando do dado, desse titular, com o contexto. E, por fim, a necessidade, você tem que pegar esse dado pessoal que você está tratando do seu cliente de uma forma que atinja o mínimo possível os dados dele. Então, eu vou dar um exemplo aqui, como é que a gente pode aplicar esses três princípios para ficar mais claro. Bom, vamos imaginar que você pegou o endereço do seu cliente para você entregar um produto. O endereço do seu cliente é um dado pessoal, o endereço e o nome dele. Bom, você vai entregar um determinado produto X. Então, a finalidade aqui vai ser legítima, né? Você vai entregar esse produto específica, você só tem esses dados para entregar esse produto X e explícito. Você disse para o seu cliente que você está pegando esses dados para entregar o produto X. A adequação. Tem a compatibilidade de você pegar o endereço e o nome do seu cliente para entregar o produto, para a finalidade da entrega do produto? Então, você está compatível o tratamento desse dado com a finalidade? Sim, você está entregando um produto, então você vai precisar do nome do cliente e o endereço, senão o produto não vai chegar. E a necessidade. Você aqui está utilizando o mínimo possível de dados do seu cliente? Com certeza, você precisa, nesse caso, o endereço e o nome do cliente. Então, você não vai precisar pegar, por exemplo, a origem racial dele, questões políticas. Não, você só precisa do endereço e do nome do cliente para chegar o produto até ele. Então, acho que assim fica mais claro para vocês entenderem como é que utiliza esses três princípios, a finalidade, a adequação e a necessidade, na prática do dia a dia. Isso aí é só um exemplo, mas eu acho que ficou mais claro. Vamos avançar agora. Bom, vamos falar um pouquinho agora do livre acesso. Sempre que o seu cliente quiser as informações dos dados dele, como é que você está utilizando, você tem que dar essa informação e de forma gratuita. Então, você tem que ter um documento, por exemplo, informando ao cliente, eu tenho o seu dado X para finalidade Y. E assim vai indo. Para cada finalidade, você vai ter que
está adequado. Por isso que é a importância do advogado para entender o dia a dia do seu negócio, para você entender como é que você vai adequar, né? Dentro dos princípios, também das bases legais que a gente vai falar mais à frente. Mas então o cliente tem que ter o livre acesso aos dados dele. Sempre que ele pedir, você vai ter que entregar para ele os dados, no sentido de como você está utilizando, tá? Isso é muito importante. Bom, seguindo, vamos falar um pouquinho sobre agora a qualidade dos dados e a transparência. São outros princípios. Sempre que você for realizar o tratamento do dado do seu cliente, você tem que fazer isso de uma forma clara, que o titular identifique de forma transparente, ou seja, com exatidão, que essa informação está sendo tratada. Tem que ser de fácil acesso para o seu cliente. Pense assim nesses dois princípios, tá? Avançando um pouquinho sobre a segurança, você tem que estar sempre tratando esses dados de forma segura, no intuito de ter proteção, por exemplo, antivírus no seu computador. A prevenção também é outro princípio, que é prevenir, né, a ocorrência de danos, né, em relação a esses dados pessoais. Então também tem que ter essa segurança e essa prevenção. Não pode deixar, por exemplo, você tem um dado que está anotado em um caderno, você tem um endereço, você, para prevenir, para ter segurança com esses dados, não vai deixar em cima do balcão do seu estabelecimento. Isso é só um exemplo, tá? Vamos avançar. A não discriminação. Você não pode pegar um dado do seu cliente e usar para algum fim ilícito, entendeu? Isso é a questão da não discriminação, um fim ilícito, abusivo. E a responsabilidade e a prevenção de contas. Você tem que demonstrar como você está tratando esses dados e de forma eficaz, sempre obedecendo a norma, né? Então, a norma aqui é a Lei Geral de Proteção de Dados. É basicamente isso sobre os princípios. Vou voltar para o nosso slide para vocês olharem mais um pouquinho, para a gente ir avançando. Então aqui os princípios novamente, eu repeti aqui, não leve em conta. Quem quiser olhar, tá na lei também, mas eu acho que aqui eu já dei uma noção básica, né? E se você chegou até esse momento, por favor, se inscreve no canal, compartilha, comenta o que vocês estão achando desse vídeo, que ajuda a entregar esse conteúdo para outros empreendedores que têm negócios, para entender como é que se aplica essa lei e ter conhecimento dela. Chegamos ao final. Vou me despedir de vocês, aguardo no próximo vídeo. Quem estiver precisando de uma assessoria jurídica, meus contatos estão aqui embaixo. Então até o próximo vídeo. Tchau!